Hoje a gente vai mergulhar na ideia central de um livro que deu o que falar, O Segredo, da Rhonda Byrne. A proposta é bem ousada, a de que existe uma lei universal capaz de transformar pensamentos em realidade. Uma ideia que, claro, cativou milhões de pessoas. Então vamos entender como isso supostamente funciona. E para começar essa nossa análise, olha só essa citação, atribuída a Buda. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. Essa frase é basicamente o pilar de tudo, sabe? Ela já prepara o terreno para o tema principal do livro, que é o poder do pensamento, apresentado como uma sabedoria milenar que teria sido mantida em segredo por muito tempo. Beleza. Então, o nosso papo de hoje vai seguir mais ou menos assim. Primeiro, a gente vai entender o que é o segredo, afinal de contas. Depois, como a autora chegou nessa descoberta. Aí vamos para a parte mais prática, com a tal fórmula de 3 passos para aplicar essa lei. Em seguida, o papel da gratidão nisso tudo, e para fechar, a gente conversa sobre a grande ideia por trás, a de que nós criamos a nossa própria realidade. Vamos lá, então. A premissa central do livro é basicamente a seguinte. Existe um segredo mesmo para se conseguir qualquer coisa que se deseje. E o mais intrigante é que, segundo a obra, esse conhecimento teria sido guardado por um grupinho bem seleto de pessoas ao longo da história. E olha, o impacto cultural disso foi gigantesco. Estamos falando de mais de 30 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Isso gerou uma curiosidade, absurda em todo lugar. O que só mostra o quanto essa ideia de um segredo para o sucesso realmente conversou com o público. Mas de onde veio essa história toda? A gente vai ver agora como a autora Rhonda Byrne chegou a essa revelação. E o interessante é que tudo isso é apresentado como uma solução que apareceu para ela bem no meio de uma crise pessoal daquelas. Olha só a situação. Em 2004, a vida da Rhonda Byrne estava, desmoronando. Ela tinha perdido o pai, o negócio dela estava quase falindo, e ela entrou numa depressão profunda. Foi o fundo do poço mesmo. E foi justamente esse momento de desespero total que acabou servindo de gatilho para ela buscar algum tipo de resposta. E a virada de chave para ela começou com um livro bem antigo, de uns 100 anos. Esse livro dava uma pista, sabe? Sugeria que existia um princípio em comum, uma linha que conectava algumas das maiores mentes da história. A gente está falando de gente como Platão, Newton, Einstein. E que princípio era esse? A famosa lei da atração. A definição, para a gente entender, é que nossos pensamentos funcionam como um ímã. Eles atraem experiências que estão na mesma sintonia. Então, pensamentos positivos atraem resultados positivos, pensamentos negativos atraem resultados negativos. A ideia central, no fim das contas, é que pensamentos se tornam coisas. Beleza, mas na prática, como é que se aplica essa teoria? Bom, o livro propõe um método bem direto ao ponto, quase uma fórmula. Um processo de 3 passos para, supostamente, manifestar aquilo que se deseja. E o processo é: peça, acredite e receba. O primeiro passo, peça, é sobre ter muita clareza e ser específico no que se quer. O segundo, acredite, é o pulo do gato. Não é só pensar, é sentir. Sentir a emoção de já ter conseguido aquilo. E o terceiro passo é receba, que é basicamente estar de braços abertos para as oportunidades que surgem. E para dar aquela turbinada no passo, acredite, a técnica-chave é a visualização com emoção. A ideia aqui é tirar um tempo para imaginar de forma bem vívida a realidade desejada, sentindo todas as emoções como se já fosse verdade. Isso, segundo a teoria, amplifica e muito o poder de atração. O livro também apresenta a gratidão não apenas como uma virtude, mas como um verdadeiro acelerador no processo de manifestação. A lógica por trás disso é bem interessante, olha só. Segundo a obra, a gratidão funciona como um atalho, porque ela coloca a pessoa na frequência emocional exata de quem já recebeu o que pediu, alinhando os sentimentos com o resultado final. E o livro sugere algumas técnicas práticas para cultivar esse estado. A primeira é a gratidão antecipada, que é agradecer por algo que ainda nem aconteceu como se já fosse um fato. A segunda é a pedra da gratidão, um ritual simples de usar um objeto para todo dia focar a mente em algo positivo que aconteceu. E tudo isso nos leva, então, para a grande conclusão filosófica do livro, sabe? O ponto que meio que amarra todas essas ideias. A premissa final é que cada indivíduo é o arquiteto da sua própria vida. Dentro dessa lógica, não existe sorte ou acaso. Cada aspecto da vida de uma pessoa seria um reflexo direto dos seus pensamentos e sentimentos dominantes. Então, a corrente de causa e efeito proposta é essa aqui. Tudo começa com um pensamento. Esse pensamento gera um sentimento. O sentimento impulsiona uma ação e a ação produz um resultado no mundo físico.
Portanto, para mudar os resultados, a teoria sugere que é preciso começar mudando os pensamentos. E para a gente fechar, fica uma pergunta que resume toda a essência de O Segredo. Se os pensamentos realmente moldam a realidade, então, qual é o verdadeiro limite do que a mente humana pode criar? É uma reflexão que o livro deixa para cada um que entra em contato com suas ideias.